Oi, galera, tudo bem? Então, vamos dar sequência ao ler e escrever do quarto ano em relação às notícias, né? Textos informativos. Eu gostaria de esclarecer que, como tem o projeto ou jornal nesse livro, ele é bastante complexo. Então, em tempos remotos, nós vamos adaptarmos para quando voltarmos a gente retornar com algumas páginas que vão ficar por fazer. Então, eu escolhi uma notícia, infelizmente bastante triste, para que a gente possa responder algumas questões do livro. Então, olhando apenas para essa manchete, né? Nessa manchete nós temos aqui, ó, ela tá com uma letra maior, né? Porque ela tem um destaque, né? Maior sobre a notícia. Até para a manchete, ela tem essa intenção mesmo, meus queridos, trazer um impacto, né? Para que o leitor, para que nós leitores, para que a gente tenha vontade de ler a notícia. Então, aqui, ó, vamos prestar atenção nessa manchete, então. Menino salva primo de 4 anos de ataque de cão. E aí, então, lá na página 149, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar responder essas questões olhando apenas para a manchete. Então, assim, quando a gente pensa, menino salva primo de 4 anos de ataque de cão, quantas informações a gente pode retirar apenas dessa manchete? Então, a professora fez aqui algumas observações, tá? Mas vocês podem ter a de vocês também. Então, aqui eu coloquei essas seguintes questões, ó. Salvar o menino de um cão, então a gente sabe que essa notícia vai trazer isso, porque ó, que informações você imagina que a notícia trará a respeito do fato? Quer dizer, olhando só para a manchete. Então a gente acredita que, né, que nós vamos descobrir que um menino salva, né, um primo de um cão, né, salvar um menino de um cão. Outra informação que eu acredito que vai trazer, que eu acredito que vocês também, porque já está na manchete. Então, o cão ataca o menino. Então, essas informações a gente pode estar colocando aqui. E aqui, os nomes desses meninos, né? Que toda notícia tem que trazer o nome dos envolvidos, não é? Às vezes não traz, mas na maioria das vezes traz sim. Outra informação é o local, porque toda a notícia a gente procura saber, nossa, mas aonde aconteceu? Mas nossa, com quem aconteceu? Quais as pessoas que estavam envolvidas? Quando que aconteceu, né? A pergunta também da data, ó. A data e como aconteceu. Então, uma notícia tem exatamente essas perguntas. O que aconteceu, não é? Quem estava, né? Quem estava envolvido, quais as pessoas que estavam envolvidas, o local, né? O lugar, né? Que aconteceu, a data, né? Quando e como aconteceu. Então, tem várias perguntas numa notícia. Quem, quando, onde, como, por quê. Então, são perguntas que a notícia nos traz e a gente vai tentar enxergar essas informações, né, na notícia assim que a professora terminar essa página aqui. Então, vamos continuar na página 149. Aí, aqui, ó, só olhando para a manchete, olha. Pensando sempre na manchete. Qual que é a manchete? Eu vou repetir. Menino salva primo de 4 anos de ataque de cão. Aí a pergunta é: qual é o assunto principal do texto? O assunto principal do texto: ataque de cão a um menino. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Aqui, ó, ataque de cão a um menino. Continuando aqui, olha só, como as pessoas sentiram o efeito do fenômeno da natureza citado. Quando a gente lê uma manchete dessa, a gente fica assustado, né? Fica com medo, né? Então eu coloquei aqui, ó, pessoas ficam muito assustadas com medo. Então essa aqui, as questões que a gente, sem ler a notícia, tá bom, querido? Só pela manchete. Vamos virar aqui. Aí nós temos aqui a letra C, ó. Houve algum efeito maior com outras localidades a partir do fenômeno citado? Meus queridos,
A gente sabe que se um cachorro, né, a gente não sabe se ele escapou, ou se é um cachorro de rua, né, ou se é cachorro de algum vizinho, né? Então, quer dizer, sempre há um efeito. Então, eu acredito que esse ataque, né, desse cachorro, ele trouxe sim, né, um efeito para todos os outros moradores. Quer dizer, alguma coisa tem que ser feito conversar com o vizinho ou conversar com o dono. E não sabe, a gente não sabe se há um passeio, se foi numa praça, se foi numa quadra, se foi em frente da casa. Nós não sabemos ainda, porque nós não lemos a notícia. E aqui então eu coloquei. Houve um efeito maior? Sim, né? Porque atitudes a serem tomadas em relação ao cachorro, né? Aos envolvidos desse, porque um cachorro, se ele é solto, ele não tem dono, então precisa chamar as autoridades competentes para que esse cachorro seja retirado da rua, seja tratado, tomar vacina, tudo certinho. E se ele tem um dono, as pessoas precisam conversar com esse dono, né, para poder alertar sobre o perigo que esse cachorro está causando, tá certo? Bom, aí, para a gente responder as outras questões que tem aqui, ó, agora a gente vai o quê, ó, retorne, né, retomar as anotações que o professor fez antes de ler a notícia. Então, aqui nós vamos agora ler a notícia. Vamos lá? Aí é o seguinte, eu vou pegar a parte que tem. Aqui nós temos a manchete. Aqui agora nós temos o olho. Nós vamos entender que é esse olho, né? Ele, na verdade, ele vem resumindo as principais informações que a gente vai encontrar no corpo da notícia. Então, aqui começa a notícia, aqui, ó. Mas antes você tem um olho. Gente, presta atenção. Tem notícias que traz esse olho e tem algumas notícias que não traz esse olho. Hoje a professora está trazendo, né, vai estar trazendo duas notícias para vocês. Então vamos pegar firme nesse livro, tá bom? Para que a gente possa responder as páginas dessa semana. Então, meus queridos, aqui ó, vamos ler o olho então. Aqui é a manchete, aqui é o olho. Crianças jogavam futebol quando o cão de vizinha escapou em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Garoto de 11 anos foi mordido na perna e na cabeça, onde levou 30 pontos. Se vocês perceberem aqui, né, tem até a imagem, né, dele aqui. Aqui, ó, o menininho aqui beijando o primo que salvou, né? Então, vamos repetir esse olho. Então, repetindo o que é o olho. O olho, ele é um resumo que vem embaixo da manchete. Ele também pode vir com umas letras destacando, às vezes eles vêm até tem jornal que traz ele assim com um tracinho embaixo, sabe? Todo traçadinho assim, para destacar que ele também é um subtítulo. É como se tem o título, que é a manchete, e o olho, ele tem o efeito de um subtítulo. O que seria isso? Ele traz os resumos principais das notícias né? Da notícia que vai ser lida. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar, então aqui a gente, né, relembrando aqui, crianças jogavam futebol quando o cão de vizinha escapou em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, isso mesmo. Garoto de 11 anos foi mordido na perna e na cabeça, onde levou 30 pontos. Ai, muito triste, né, meus queridos? Então, vamos para a notícia agora de fato. Então, aqui nós temos a foto, né, do menininho e do primo que salvou, né, o grande herói aqui dessa notícia, dessa triste notícia, né, meus queridos? Vamos lá. O garoto Rafael da Rosa Beckman, não sei se é assim que pronuncia, tá, meus queridos? Então, vamos lá. O garoto Rafael da Rosa, de 11 anos, salvou o primo de 4 anos do ataque de um cão vira-lata no domingo, dia 2. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ele jogava futebol com outras crianças em frente à sua casa, quando o cachorro de um vizinho fugiu e tentou atacar seu primo, Gabriel da Rosa Pereira. Para protegê-lo, Rafael saltou entre o menino e o cão.
O garoto tentou se defender e o animal começou a mordê-lo na cabeça. Depois de ouvir os gritos das outras crianças, a mãe de Rafael, Patrícia da Rosa, conseguiu espantar o cão e socorrer o filho. Ela está grávida de 7 meses. Rafael foi medicado no pronto atendimento municipal. Levou 30 pontos na cabeça e 7 na perna. Ele não corre risco de morte e garante que, apesar da dor, não se arrepende de ter defendido o primo. Aí aqui, olha, tem um aspas aqui que ele está falando. Ó. Se ele não me atacasse, ia ser uma das outras crianças. Todas eram menores do que eu, afirma Rafael. O dono do cachorro não foi localizado. Bom, meus queridos, então aqui, né, vamos agora pensar quantas informações, né, triste dessa notícia, uma notícia bastante grave, né? Esse menino, por salvar seu priminho, podia ter realmente morrido com o ataque desse cão, né? Que normalmente a gente não sabe se é um cão que tem aquela doença raiva, né? Aí tem outros procedimentos que o pronto atendimento tem que tomar. Bom, agora voltando, meus queridos, para a questão da página 150, agora a gente tem aqui, retome as anotações que o professor fez antes da notícia e responda. Como a gente já fez as antecipações, agora a gente já sabe as informações. Então aqui, quais das antecipações que você fez que se confirmaram? Se a gente olhar aqui, todas as informações de salvar um menino, o cão que ataca, os nomes dos meninos, o local onde aconteceu, né? Porque a gente sabe que agora nós sabemos que é o Rafael e o Gabriel. Nós também sabemos que tem o local que foi lá no Rio Grande do Sul. E a data, a gente também tem aqui no jornal, nós temos aqui, quer ver? Vamos ver no finalzinho. Aqui ele coloca dia 2, tá bom, meus queridos? Mas essa notícia, ela aconteceu já tem bastante tempo, tá bom? Ela tem alguns anos. É que aqui no site saiu bem apagadinho, mas a professora não conseguiu aqui nós temos aqui no domingo, né? Então a gente tem aqui domingo dia 2. Se a gente pensar agora, se fosse agora nesse exato momento, se hoje é segunda-feira, então domingo, vamos supor, se fosse domingo retrasado, não é? Então, só que infelizmente aqui eu não tenho a data certinha, só tem dia 2, domingo, mas assim, essa notícia já aconteceu alguns anos atrás, tá bom? Mas tem então, tem a data, né? E como aconteceu, a gente sabe que o cachorro, né, a vizinha, né, acabou deixando o cachorro escapar e aconteceu toda essa tragédia. Então, voltando para a página 150, quais das antecipações que você fez confirmaram? Na verdade, todas, né? Nesse caso aqui, todas as antecipações foram confirmadas, tá certo? Aqui, continuando aqui, quais delas não se confirmaram? Na verdade, aqui, o que faltou, na verdade, não foi nem que não se confirmaram, é porque faltou as informações. Então, faltou as informações de que o menino, ó, de que... Faltou as informações, faltou se confirmar de que o menino foi socorrido. Olha só, uma informação bem importante, ó. Olhando, né, naquele olho, ó, levando 30, né, mais de 30 pontos, levando mais de 30 pontos. Uma informação que a professora não colocou. E assim, acho que essa daqui foi a que foi mais, uma das mais importantes. Mas a gente também pode colocar aqui que nós também não sabíamos que o cachorro ele tinha sido escapado. Então, vizinha, aqui ó, outra informação importante, ó, que não se confirmou.
Vizinha deixa cão escapar. O que foi a verdade, né, querido? Se ela não tivesse deixado o cão escapar, nada disso tinha acontecido. O problema maior foi a vizinha deixar, né, deixa cão escapar. Infelizmente é a verdade, né, meus queridos? Nós não podemos deixar de citar. E aqui nessa página 150 nós temos na notícia a declaração de algum entrevistado? Sim. A gente sabe que o primo, né, o primo que salva, ele tem uma fala aqui, ó. O Rafael, né, o primo Rafael, perdão, queridos, o primo Rafael, é, ele fala, né, ele fala o seguinte, né, assim, então, se há declarações, quer dizer, o primo Rafael fala, ele fala o seguinte, ó, vou até voltar aqui, ó, ele fala, daí tem que escrever aqui, tá, para não perdermos tempo, eu vou apontar aqui para vocês poderem copiar aí, ó. Sim, o primo Rafael fala, o que que ele fala? Ele fala aqui, ó, a declaração dele, ó, se ele não me atacasse, ia ser uma das outras crianças, todas eram menores do que eu. Entendeu? Então, você teria que colocar exatamente isso daqui, ó. Então, eu vou até passar um tracinho aqui embaixo, ó. Se ele não me atacasse, ia ser uma das outras crianças. Todas eram menores do que eu. Porque você tem aqui, ó, o começo das aspas, que na notícia, em todas as notícias, é difícil as notícias trazerem o travessão. Quando é fala de algum entrevistado, eles colocam aspas, tá bom? Só que abre e tem que fechar, tá bom? Então, é essa partezinha aqui que vocês vão estar completando aqui para a professora. Aproveitando esse vídeo, a gente vai continuar com mais duas questões. Aqui, ó. Por que você acha que uma notícia contém declarações dos envolvidos no fato? Por que você acha que essa notícia contém? No caso aqui, queridos, é para enriquecer a notícia, né? Para enriquecer, né? Para enriquecer, vírgula, trazer, na verdade, quando tem um entrevistado e sua declaração, traz mais verdade aos fatos. Também traz mais emoção, né, galerinha? Vírgula, mais emoção. Porque é uma frase bonita, é uma fala bonita dele, né? Quer dizer, ele não se arrepende de ter defendido, né, o primo, porque ele sabia que ele era o maior das crianças ali e que elas, né, estariam mais indefesas. Então, agora, dando continuidade, você acha que para o leitor faz diferença se a notícia utiliza ou não declarações? Explique. Sim, claro, faz diferença. Em que sentido? Ó, sim, essas declarações, a gente, na verdade, essas duas questões, elas estão muito parecidas, porque você acha que uma notícia contém declarações dos envolvidos no fato? Você acha que, por que existem essas declarações, né? Para enriquecer, trazer mais verdade aos fatos, mais emoção. Então, você acha que o leitor faz diferença se a notícia utiliza ou não das declarações? Nós gostamos dessas declarações, sim, né? Então, sim, faz diferença. Sim, faz diferença para nós leitores. Então, para a gente não repetir, uma completa a outra, não é? São duas questões que têm tudo a ver com
com essas questões de trazer mais verdade, trazer mais informações. Muitas vezes são informações direta na fonte, né? Direto de quem estava envolvido, né? Quem estava envolvido diretamente com, com os fatos é exatamente o Rafael, né? Aqui, ó, como a gente diz, né? O Rafael, ele fala, né? Que se não fosse ele, seria uma criança menor, porque todos eram menores do que ele. Então, assim, ele que falou, porque ele que sofreu, ele viveu os fatos. Então, com certeza, para nós que estamos lendo, traz muito mais verdade, né? E a gente, é claro, traz mais emoção, porque há uma comoção de saber que ele defendeu o priminho e que ele não se arrepende de tomar essa atitude, não é verdade? Meus queridos, ainda hoje vocês vão precisar assistir mais um vídeo, tá bom? Para que a gente possa completar as páginas posteriores. Beijo no coração.